ativistas, cientistas, estudantes, artistas, indígenas, quilombolas, povos e comunidades, territórios, margem, beira, periferia, justiça climática, crise climática, mudança, urgência, emergência, transição, transformação. participação. Vozes em Pauta. Vozes em Pauta Especial, Cúpula dos Povos. Os grandes debates e a pressão popular na agenda do clima. Olá, ouvinte da Rádio Web UFPA. Eu sou Álvaro Amaral e está começando Vozes em Pauta Especial, a série de programas que apresenta e discute cada um dos 6 eixos temáticos da Cúpula dos Povos. Programação paralela, autônoma e articulada como forma de pressão à COP30. Unindo diversas vozes e perspectivas populares, rurais e urbanas de várias partes do mundo, esse conjunto de temas está sendo construído desde 2023. Eles representam as principais bandeiras de luta que buscam transformar a realidade e construir um futuro com justiça climática e social, a partir da perspectiva popular. O painel que continua a série Vozes em Pauta Especial é o 4º eixo da Cúpula dos Povos, contra as opressões, pela democracia e pelo internacionalismo dos povos. Este eixo convoca os movimentos a enfrentarem os avanços do neocolonialismo, do fascismo e das guerras que alimentam a crise climática e humanitária global. A luta contra as opressões é uma luta contra o poder democrático, concentrado nas mãos do norte global, que lucra dia após dia com o controle das terras, dos corpos e das políticas ambientais. Além disso, esse eixo também defende uma nova ordem internacional construída desde os territórios, com governança popular, justiça antirracista e com a defesa da vida das juventudes, dos migrantes, de pessoas LGBTQIAPN+, das mulheres e dos povos em resistência. E para nos ajudar a compor um painel sobre esse conjunto de pensamentos, nós convidamos Lene Campelot, mestra em Ciência Política pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Pará, doutoranda em Ciência Política e integrante do Grupo de Pesquisa, Organização Partidária, Grupos Sociais e Democracia no Brasil. Ela recebeu o prêmio de melhor trabalho da graduação durante Ela recebeu o prêmio de melhor trabalho da graduação durante o 7º Fórum Brasileiro de Pós-Graduação em Ciência Política, em 2022. Lene, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, e espero poder contribuir aqui no nosso debate. E o nosso segundo convidado é o Guilherme Carvalho, ex-coordenador da FASE Amazônia. Ele possui graduação em História pela Universidade Federal do Pará, mestrado e doutorado em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido pelo NAIA, o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, também pela UFPA. Tem experiência na área de ciência política, com ênfase em relações internacionais, bilaterais e multilaterais, atuando principalmente nos seguintes temas: Amazônia, Estado, Desenvolvimento e Integração. Guilherme, muito obrigado também pela sua participação aqui com a gente no nosso programa. Obrigado pelo convite, espero contribuir com o debate. Bom, então vamos começar o primeiro bloco. Você está ouvindo Vozes em Pauta. Vozes em Pauta Especial, Cúpula dos Povos, os grandes debates e a pressão popular na agenda do clima. Bom, para a gente começar o nosso primeiro bloco, vamos começar com uma pergunta geral. Começando pela Lene, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política do UFPA. Quando a gente pensa no nome do eixo, pensando um pouquinho nessa nomenclatura, quando a gente fala de democracia e internacionalismo, quais são os principais desafios e obstáculos que a gente enxerga hoje nessas perspectivas? Bom, eu posso considerar, do ponto de vista aí do que está colocado no debate desse eixo, que a sociedade mundial ela tem desafios bem objetivos colocados nesse momento, Entre eles, nós enfrentarmos uma crise política, que você vive do ponto de vista de representatividade, que inclui, inclusive, a representação política dos partidos na sociedade e o desdobramento dessa crise de representatividade no que diz respeito à
abertura, né, aliada inclusive a questões de ordem econômica, a abertura que se faz na perspectiva aí de um avanço de setores de extrema-direita, né, como um fenômeno que ocorre mundialmente. Então, essa é uma questão que está posta. Por outro lado, também tem um aspecto, né, que a partir ali dos anos 90 se considerava que os Estados Unidos assumia, do ponto de vista de potência, a condição de hegemonia no mundo, né? E hoje você vê outros países, a exemplo da China, da própria Rússia, que apresentam, particularmente a China, posições contrárias a muitas das políticas, né, pautadas por um pensamento neoliberal, encabeçado aí pelos Estados Unidos, que apresentam para a humanidade uma saída, né, do ponto de vista de como você construir relações de paz, relações de solidariedade, relações de cooperação entre os países para pensar um futuro de mais segurança, de desenvolvimento e de garantia de vida para toda a sociedade, para todo o planeta também, né? É interessante quando a gente fala sobre política, a gente está falando de um sistema que organiza a vida social. Então, de certa forma, é uma grande temática que envolve muitas coisas. Envolve educação, envolve saúde, envolve basicamente tudo aquilo que a gente vive hoje. Mas e para você, Guilherme? Quais são os principais obstáculos e desafios quando a gente pensa nessa questão de internacionalismo e de democracia hoje em dia? A democracia, chamada democracia liberal burguesa, essa está em crise, né? Porque as formas de representação constituídas, as instituições constituídas em torno desse ideário, elas entraram em profunda crise e, na medida em que as corporações e outros segmentos poderosos elas acabaram se apoderando do aparelho do Estado, do recurso público, dos financiamentos, da definição da política, tomando o controle dos congressos nacionais com eleições de bancadas muito vinculadas principalmente ao setor financeiro, mas não somente, né? Então, isso tudo contribuiu para fragilizar essa democracia, porque ao obter o controle, avançar sobre essas instituições do Estado, o aparelho do Estado e os recursos produzidos socialmente, logicamente que uma parcela grande da população, não só do nosso país, mas de outros países também, acabaram ficando à margem do processo. E isso resultou em perdas de direitos, resultou em mais pobreza, aprofundamento das desigualdades. Hoje, aquelas imagens que se colocavam como os países naquela época chamados de terceiro mundo, hoje você vê na periferia das grandes cidades europeias ou dos Estados Unidos. Então, você vê que esse fenômeno da desigualdade, o aprofundamento desse processo, ele se deu em escala global. Então, e não é à toa que o avanço da extrema-direita hoje no mundo, e aqui no Brasil também, ela se dá escanteando aqueles setores que eram chamados liberais, porque eles foram completamente varridos do mapa político, né? No Brasil, PSDB e outros foram varridos por esses setores de extrema-direita. Então, nós temos esse processo de profunda crise, porque passa a democracia. No entanto, por outro lado, aí você tem autores, né, como aquele Mbembe, que diz: se nós temos uma utopia, uma dessas utopias tem que ser a democracia. Mas a democracia substantiva, a democracia que, de fato, dialogue com o povo e tenha uma participação efetiva da sociedade na condução, nos rumos das políticas do país e também nos rumos das decisões daquilo que é o mais significativo e importante para a população. É interessante quando a gente pensa, eu também penso quando o senhor acaba de falar sobre a questão da democracia, porque a democracia ela não pode existir se não tiver a participação de todo mundo que está dentro da nossa sociedade. Sem a gente pensar nas diversas realidades que existem ao nosso redor. Realidades de raça, de gênero, muitas perspectivas que a gente precisa levar em consideração. E essa ideia do sucateamento é uma coisa histórica, né, que desde muito tempo vem acontecendo. E então, uma coisa que eu queria perguntar, baseado nisso, é
como é que você pensa essa questão da historicidade dentro desse debate? Acontece realmente há muito, muito tempo essas desigualdades? A desigualdade, ela é secular, ela é do próprio sistema. O sistema capitalista, ele não se expande sem o uso da violência e do aprofundamento da desigualdade e da destruição ambiental. Isso está tudo vinculado. O capitalismo, ele se reproduz conduzindo essas coisas ao mesmo tempo, desigualdade, violência e destruição. Então, é por isso que o debate climático, ele não pode estar apartado desse debate sobre desigualdade, sobre esse debate sobre democracia e tudo mais, porque hoje o que o capitalismo está procurando são novas formas de ganhar dinheiro. E agora com a crise climática, com esse debate sobre RED, debate sobre mercado de carbono, ou seja, são formas em que o capitalismo está encontrando, principalmente o setor financeiro, para ganhar muito mais dinheiro, agora com os chamados bens intangíveis, né, como o carbono e tudo mais. Então, lutar contra isso é lutar contra o sistema, porque particularmente eu não acredito que a gente consiga resolver as causas estruturais da crise climática sem enfrentar os problemas estruturais do sistema. Então, para mim, esse é um dos grandes desafios, porque muitas organizações fazem essa desconexão e acabam desenvolvendo uma espécie do que é chamado de ambientalismo de mercado, né? Então, esse é um desafio que está posto, da gente romper com essa perspectiva de ambientalismo do mercado para ir às causas dos problemas, né? Para enfrentar, de fato, a crise climática. E para você, Lene, como é que você pensa esse direcionamento? Eu concordo com o professor Guilherme, né, nessa perspectiva de que não dá para você pensar em enfrentamento efetivo a todo esse processo de mudanças climáticas longe do enfrentamento da sua causa de origem, né, que é o sistema capitalista. Você olha para um conjunto de situações que você vai vivenciando hoje e o discurso que se faz, nós temos que procurar nos adaptarmos, nós temos que procurar mitigar, mas você, ao fazer isso, você não está superando as questões que trouxeram a essa realidade, né? Que é exatamente o modelo predatório, explorador e opressor que são as marcas do capitalismo. E numa fase, né, que ele se encontra hoje altamente financiarizado, em que você vê como que as soluções que são apresentadas, elas em nenhum momento apresentam uma perspectiva efetiva de saída, e particularmente para as populações que são aí apresentadas como as mais vulneráveis. No português, claro, para os trabalhadores, para a classe trabalhadora, né? Que foi levada para as periferias das grandes cidades, sem a infraestrutura adequada, né? Que está, do ponto de vista hoje, por exemplo, de mercado de trabalho, em condições precaríssimas, com perdas de direito, porque esse avanço da extrema-direita nessa lógica capitalista é de precarizar o trabalho, rompendo com os direitos que a classe trabalhadora foi conquistando ao longo dos anos, e olhar a relação com a natureza numa perspectiva apenas de destruir para poder lucrar mais. E, em alguns lugares, fazer um discurso numa perspectiva conservacionista sem alterar as condições de vida da população, que a gente ouve também muito propostas nesse sentido, né? Vocês conservem o que vocês têm, mas sem alterar o padrão de vida, as condições de vida que a população enfrenta. Essa, por exemplo, é uma contradição que está colocada para uma região como a nossa, né? 60% do território brasileiro, 30 milhões de habitantes, com uma grande floresta tropical, uma das principais reservas aí de biodiversidade do planeta, e você propor que nada aqui possa ser mexido, mas em que perspectiva?
do ponto de vista da população local. Então, a ideia de integrar na solução o enfrentamento das questões estruturais e numa perspectiva de relação entre homem e natureza, né? Que você não veja isso de forma dissociada, mas pensar como que as pessoas vão sobreviver, como que elas vão poder viver com dignidade, considerando a necessidade e a importância de ter o meio ambiente saudável, né? Não numa perspectiva predatória dessa relação, mas numa perspectiva que você considere a importância de garantir as condições de vida para a população e, ao mesmo tempo, de garantir toda essa biodiversidade, né? E, para isso, tem uma questão importante, que se trata de investimento em ciência, pesquisa, né? Inovação, que nós que estamos aqui na Amazônia, né, que produzimos conhecimento, nós precisamos, do ponto de vista desse debate, inclusive, ter uma condição de estar numa posição de maior protagonismo para contribuir nessa perspectiva, né? E acho que isso, para o conjunto da humanidade, você não vai ter respostas, inclusive enfrentando as questões estruturais do sistema, se não levar em consideração a importância dos investimentos em ciência e pesquisa. É interessante que no meio da sua fala você falou sobre a questão do capitalismo apresentar soluções, e esse é justamente um dos temas que a Cúpula dos Povos discute, essa questão das falsas soluções, porque durante muito tempo, na verdade, até os dias de hoje, o capitalismo, né, não só o capitalismo, mas essa ideia neoliberal de apresentar soluções universais pensando em questões individualistas, sem pensar a realidade do jeito como ela é, sem pensar a realidade dos outros, essa ideia de homogeneizar a sociedade. Sim. A sociedade não é uma única malha homogênea, ela é heterogênea, porque tem diversidade. A própria Amazônia, né? Não é a Amazônia, são as Amazônias, né? Toda a diversidade que tem em vários aspectos, né? Você pensa os modos de vida aqui nosso, desse lado do Guamá, e o modo de vida do outro lado do Guamá. Eles se conversam, mas não são exatamente a mesma coisa, né? Então, não é possível você pensar no futuro sem pensar nessa diversidade social que nós encontramos. E até nessa perspectiva, né, eu acho que é importante a gente pensar que esses setores, né, de extrema-direita, quando eles atuam, como foi já colocado aqui, para se apropriar da estrutura do Estado, para poder impor uma política, né, de interesse de pequenas parcelas, né, ele faz isso passando por cima de direitos, né, e como aconteceu no período aí do Bolsonaro, por exemplo, ao afirmar que não iria fazer 1 milímetro de demarcação de território indígena e nem de reconhecimento de território quilombola, né? Ora, com que objetivo? Com o objetivo de tornar essas áreas liberadas para a exploração, né? Para a mineração, para o plantio aí a partir do agronegócio, para poder fazer criação de gado, ou seja, ocupar, explorar economicamente essas áreas, e para isso precisa retirar o direito daquela população, né, sobre aquela terra. Então, não pode demarcar território indígena, não pode reconhecer território quilombola, porque essa população tem tido uma ação, né, numa perspectiva de ter uma relação com a natureza de uma forma que propicia a sua manutenção e, ao mesmo tempo, preservando esse território. Então, o ataque que se faz a partir dos próprios instrumentos do Estado, né, são bastante violentos nessa direção. E que também, quando você pensa de enfrentar, né, desafios nesse momento, nesse campo democrático, passa por não só garantir governos que venham se contrapor a essa ideia autoritária, mas que também
venham em direção a garantir determinadas políticas públicas, né, que vão contribuir de uma forma efetiva para uma ação nessa relação com o meio ambiente muito mais positiva e duradoura. Quando a gente pensa isso, antes de eu terminar esse primeiro bloco, eu queria perguntar para o professor, eu queria perguntar para o Guilherme, a gente consegue pensar de alguma forma governos de direita, em algum momento, pensando um pouco essa perspectiva histórica, que em algum momento estiveram preocupados com a luta contra essa questão do neoliberalismo, essas questões, ou eles são conceitos antagônicos? A gente não consegue pensar a direita nesse sentido. Não, a direita ela sempre teve um projeto de privatização do Estado. Assim, privatização do Estado é uma das bandeiras de luta da direita em todo canto, quando assume governo e tudo mais. O que eu acho é de que o neoliberalismo ele não pode ser entendido apenas como um projeto econômico, porque não é só também privatizar o Estado. O neoliberalismo, muita gente fala assim, que ele, do ponto de vista estritamente econômico, foi um fracasso, porque onde ele foi instalado não houve crescimento econômico. Não houve, né? Boa parte dos países que adotaram entraram em crise ou tem um crescimento econômico pífio. Então, aquilo tudo que dizia que ia gerar, não aconteceu. Mas o neoliberalismo é um sucesso do ponto de vista de avanço nas mentes. Então, por exemplo, você vê hoje aí essa ideia do empreendedorismo, né, muito divulgada. Então, quer dizer, o empreendedorismo ele está muito vinculado também a essa coisa da precarização, da perda de direitos, das buscas isoladas de pessoas. Não há mais essa preocupação de um projeto maior. Então, as pessoas, cada um tem que dar conta e buscar soluções para si. Então, empreendedorismo de um lado e a precarização, eles andam juntos. Então, mas essa ideia, alguma dessas ideias vinculadas ao neoliberalismo também atingem um setor de esquerda, que ao entrar no governo acabam desenvolvendo medidas que vão seguindo essa lógica, né? Ou de privatização, mas ou de precarização, ou fazendo opções por determinados segmentos que são segmentos profundamente vinculados a esse, como o agronegócio ou como o setor mineral. E com isso você não desenvolve um projeto mesmo de aprofundamento da democracia. Por exemplo, aqui no Brasil, os governos de esquerda utilizam muito pouco até instrumentos da democracia liberal, como o plebiscito, por exemplo. Por que a gente não pode fazer um plebiscito relacionado à questão da taxação dos mais ricos? Por que a população não pode decidir? Por que tem que ser o Congresso? Não é uma coisa relevante, mas a esquerda não leva isso e fica utilizando os mesmos espaços e espaços controlados por esses setores para tentar negociar. E eu, particularmente, acho que no Brasil nós temos uma questão que é o governo Lula, ele tem como um dos eixos principais assim que molda o governo uma tentativa de democratizar o capitalismo. Então, fazer com que mais pessoas possam consumir, mas, ao mesmo tempo, investindo pesadamente no agronegócio, investindo pesadamente em outros setores. Então, essa democratização do capitalismo, como se isso fosse possível, ela acaba fazendo com que as ações governamentais, ou pelo menos aquelas que deveriam ser estratégicas, elas nunca aconteçam, porque elas estavam sempre limitadas a esse marco. Essa é a minha avaliação. Então, eu acho que a direita clássica que a gente conheceu, ela, no Brasil, ela está sendo em terra arrasada, porque a extrema-direita está ocupando o espaço desses setores conservadores, né? Agora, o problema é que então, é uma extrema-direita militarizada, com um pensamento extremamente conservador, baseado principalmente em religião, em elementos de religião, né? E de algumas religiões, diga-se, mas que isso vai criando um caldo de cultura para
a afirmação de um pensamento extremista conservador no país. Então, hoje estamos aí, eles, pelo menos 1/3 da população, eles têm influência direta, segundo as pesquisas, né? Então, quer dizer, essa disputa está muito pesada no Brasil e tende a se aprofundar, ainda mais se os setores do campo democrático não avançarem, né? Com soluções concretas para a população. É interessante a gente ver que nem mesmo alguns governos de esquerda estão longe dessa realidade, né? Antes da gente seguir para o nosso segundo bloco, anote aí. Este e todos os programas da série Vozes em Pauta especial Cúpula dos Povos, sobre os principais temas das lutas populares no debate global do clima, estão disponíveis como podcast no site da Rádio Web UFPA, no Spotify e no YouTube em formato de videocast. Você está ouvindo Vozes em Pauta. Vozes em Pauta especial Cúpula dos Povos, os grandes debates e a pressão popular na agenda do clima. Bom, começando agora o nosso segundo bloco. Nessa segunda rodada, a gente vai começar a sequência de resposta pelo Guilherme Carvalho. E a pergunta é: pela atuação e a vivência de vocês, como é possível fortalecer a cooperação e a articulação entre os povos a fim de promover um mundo mais democrático? E como é que toda essa luta é importante e como é que ela atravessa a questão da justiça climática? Olha, numa sociedade globalizada, fica cada vez mais difícil soluções isoladas ou particularizadas ou por município, por exemplo. Até problemas básicos já não se resolvem no âmbito municipal. Exemplo, a própria questão relacionada ao lixo. Você não tem como resolver no plano municipal, ainda mais quando você tem aqui na Amazônia, a maior parte dos municípios da nossa região completamente dependente de repasses governamentais, seja do Estado, seja do governo federal. Os municípios da Amazônia jamais terão condições de atender às exigências da Política Nacional de Saneamento, porque não tem recursos para isso. Aí você teria que fazer todo um debate sobre a questão tributária para repasse de recursos. Você teria que ter uma política nacional de fortalecimento dos municípios para esses municípios darem conta do tratamento do lixo, da coleta, tratamento, isso só para ficar na questão do lixo, para não tratar, isso sem a gente falar da questão do combate à droga, que é um problema terrível hoje em todos os municípios da nossa região, particularmente aqui do Pará. Então, soluções isoladas são cada vez mais difíceis. O futuro é justamente a busca de soluções integradas. E para o movimento social, o movimento de resistência a essa situação, nós temos um desafio muito grande, que é o desafio de ganhar escala. Ou seja, nós precisamos ter a capacidade de atuar desde o plano local, lá no território, na comunidade, até o plano internacional. Isso ao mesmo tempo, não é uma camada de bolo, a gente faz isso, não, é ao mesmo tempo. E como é que você consegue atingir essas escalas ao mesmo tempo? Só através do trabalho em rede, só através da articulação no plano nacional, desde o território até o plano internacional. Então, essa constituição de redes, esse fortalecimento de articulações nacionais e internacionais é uma exigência da luta social. Porque sem isso você não consegue desenvolver plenamente até mesmo a luta local. Porque antes você poderia identificar o fazendeiro X, Y, que estava lá no território e estava disputando terra contigo. Hoje são as grandes corporações que são donas de terra, é a Cargill e são várias outras, Servital e várias outras conglomerados econômicos que você simplesmente não vê os donos, porque você tem acionistas espalhados pelo mundo inteiro. Então, a luta social ela se tornou mais complexa e as exigências se tornaram maiores. Então, se nós não atingirmos essa capacidade de atuar nas diferentes escalas ao mesmo tempo, nós teremos poucas condições de realizar efetivas mudanças estruturais, não somente no nosso país, como em outros países. Então, é uma exigência. Daí que
a COP, daí que a realização da cúpula dos povos é mais um passo nesse sentido, assim como tem o Fórum Social Panamazônico, assim como tem outras articulações internacionais, como os camponeses e tudo mais. Nós precisamos utilizar esse momento do debate climático para aprofundar essas relações. Há muitas divergências a serem superadas, há muitas dificuldades, mas não há outra condição de a gente fazer esse enfrentamento sistêmico sem essas conformações, consolidações das redes internacionais. Então, a COP é um momento importante para a gente avançar nisso. E para você, Lene, como é que você pensa essa articulação dos povos? Como é que é possível fortalecer essa articulação entre os povos? Como é que, por um mundo mais democrático? Sim, eu acho que existe aí 2 planos, né, de análise, porque, como eu falei anteriormente, início dos anos 90, se passa uma ideia de que agora nós só temos um pensamento, né, no mundo, um pensamento hegemônico, puxado a partir de uma potência econômica que são os Estados Unidos. Então, um pensamento único. Aí a ideia do liberalismo renovado, né, ou neoliberalismo, avança com muita força em todo o planeta, né? Inclusive, o professor Guilherme falava aí, a perspectiva de neoliberal não é só do ponto de vista econômico, né? Mas como que ela penetra ideologicamente na sociedade planetária, a tal ponto que, por exemplo, experiências que são bastante antigas de ação colaborativa, né, em rede de movimentos populares, elas foram consideradas como coisas do passado, né? Os trabalhadores se organizam de forma internacional há quase 100 anos, né? Quando você pensa que surgiu uma Organização Internacional de Trabalhadores, aliás, surgiram 2, né? Organizações internacionais de trabalhadores, assim como as mulheres, né? A Federação Democrática Internacional de Mulheres, que surge no pós-guerra, a Federação Democrática de Juventude. Então, há uma experiência acumulada do ponto de vista social de organização com caráter internacionalista, né? Buscando exatamente condições de pensar como fazer o enfrentamento para garantir direitos, para garantir colaboração, para garantir condições de uma vida em paz e segura. E essa ideia, com esse avanço da ideologia neoliberal, ela foi sendo sufocada, a ponto de que, num determinado momento, a ideia que se tinha é que você só tinha condições de resolver as questões no local. Então, eu lembro que quando o Fernando Henrique assume a presidência da República e você tem um avanço, né, desse pensamento aqui no Brasil, o norte de toda a política era o local, porque é no local que você tem que se fortalecer, é no local que você tem que ter condições de buscar resposta, dar solução aos problemas, como se os problemas fossem localizados. Eles nunca foram, e são muito menos nos dias de hoje, né? Então, acho que resgatar essa ideia, né, de que o problema que tu enfrentas lá no teu local, ele tem conexão com outras questões que não estão visíveis, né? Não estão visíveis, e que você faz a luta em coletivo, em articulação com outros, não só os que pensam igual a você, mas que têm junto com você a mesma base, né, que origina os problemas que enfrenta, é uma questão concreta, né? Eu participei, por exemplo, da ECO 92, que dá origem a todo esse processo das COPs. E eu
contando esses dias para algumas pessoas. A principal coisa que eu fazia dentro da Eco 92, a partir da organização que eu representava naquele momento, que era a Confederação Nacional de Associações de Moradores, era buscar relação com os ativistas de outros países, né? Para que a gente pudesse, nos espaços que tinha de diálogo, construir essa aproximação, buscar caminhos para nos posicionar dentro do espaço limitado real que é esse debate da COP, né? E, ao mesmo tempo, juntar todo mundo que se somasse dentro da ideia de identificar, por exemplo, naquele momento, o que representava a ação de uma nação imperialista como os Estados Unidos ameaçando a paz mundial, porque era a época que os Estados Unidos estava em guerra franca com vários países, né? Fez a ocupação do Iraque e saiu avançando pelo Oriente Médio. Então, nós, com as nossas limitações, inclusive do ponto de vista de idioma, uma pessoa sabia falar o francês, a outra sabia falar o inglês, a outra sabia falar o espanhol, e a gente foi se juntando para fazer manifestação lá no Rio de Janeiro, né? Juntando todas essas organizações internacionais. Então, esse espaço, realmente, ele é um espaço que permite isso, né? De você encontrar afinidades, identidades com várias outras organizações para poder construir um caminho de alternativa que leve em consideração uma participação efetiva da sociedade, né, de uma forma organizada. Essa sua fala agora me fez lembrar que quando você falou da questão nos Estados Unidos, quando a gente pensa sobre esse cenário das guerras hoje, a gente vê muitas guerras. Hoje em dia tem a questão em Gaza, a Rússia, né, que está em guerra com a Ucrânia e etc. E elas são muito faladas. Mas a gente também precisa levar em conta que tem muitas guerras em outros continentes, por exemplo, como a África, que estão em guerra há muito tempo, mas que elas não são mostradas. Muita gente não sabe sobre elas, não sabe que elas estão acontecendo hoje em dia. E como é que a gente, em lugares que estão acontecendo isso, como é que vocês pensam desses problemas serem solucionados, levando em consideração essa questão das ciências políticas e a história? Eu acho que uma das questões fundamentais hoje é o fortalecimento do multilateralismo. Isso é muito importante. Veja bem, a gente está, nesse momento, os Estados Unidos rompendo com todas os acordos e rompendo com um processo que vinha se desenvolvendo, né, que é a trancos e barrancos, mas essa construção da ideia de multilateralismo que agora os Estados Unidos e a extrema-direita e vários outros países vêm de fato combatendo, né? Na Europa, muito forte, esses setores também. E um ambiente como a COP, ele é limitado. Ele é muito limitado, porque as decisões, as principais decisões já foram tomadas. Houve um encontro em junho na Alemanha que já definiu mais ou menos o arcabouço dos acordos. Agora os presidentes, ministros, tudo mais, vêm aqui para fechar alguns pontos que ainda estão pendentes, mas a boa parte do acordo já foi feito, já está fechado. Então é um espaço que não nos permite ter uma incidência direta e decisiva. Não tem, esse espaço não é nosso. No entanto, se tu fores pensar de um outro ponto de vista, no momento em que o multilateralismo está sendo atacado violentamente, ter um espaço que coloca frente a frente negociadores de diversos países, por mais que as relações desiguais de poder elas estejam atravessando esse evento chamado COP, mas é importante ainda mais nessa conjuntura. E nesse sentido, os movimentos sociais, eles têm como uma das suas causas a bandeira da paz. A bandeira da paz. Agora, uma paz com alta determinação, com autonomia dos povos, e não uma paz no sentido de que você vai tornar países ou regiões como Gaza como um protetorado. Não é esse o sentido da paz que a gente defende. Agora, é preciso dizer que
As guerras, hoje nós temos as guerras, como tu elencasse, um conjunto de conflitos, mas nós temos outros tipos de guerra, né? Tem a chamada guerra híbrida, que muitas vezes você não precisa levar tropas, mas mesmo assim você consegue derrubar governos, como aconteceu na própria Ucrânia. E você também tem outras guerras, né? Porque hoje mesmo, esses dias agora, saíram várias matérias sobre a Rússia desenvolvendo armamento. Agora a guerra está sendo levada para o espaço, porque a grande estratégia dos países hegemônicos, ou que são os mais poderosos do ponto de vista militar, é focar nas redes de comunicação para poder, com isso, desenvolver a guerra de uma outra maneira. Então, os caras estão desenvolvendo cada vez mais equipamentos e tudo. E a própria Israel, nessa guerra contra... Eu não sei nem se a gente pode chamar de guerra, porque quando você fala guerra, são 2 exércitos que estão guerreando. Você não tem um outro exército em Gaza, você tem Israel com um exército poderoso, dos mais poderosos do mundo, atacando Gaza. E esse conflito, ele tem sido utilizado por Israel para vender armas, que eles filmam como é que as armas funcionam, como é que elas matam, e depois vão para essas exposições internacionais de armamentos de mostrar como esses armamentos são eficientes. Então, quer dizer, Gaza é um laboratório para a venda de armas. Então, essa coisa tem que ser combatida por nós. Tem que ser a COP não, mas a cúpula dos povos tem que exigir, entre outras coisas, o rompimento de relações do Brasil com Israel e por aí vai. E a guerra também, ela se estende em cima dos recursos, hoje naturais, porque você está vendo aí os Estados Unidos com relação à Venezuela, você já viu isso no passado com relação à Líbia e vários outros países também. Então, você tem um movimento desses países hegemônicos em busca dos recursos. E para obter esses recursos, eles podem desenvolver diversas estratégias, inclusive a guerra direta, invasão e tudo mais, mas essa não é a única, né? Outras formas de pressão também podem ser utilizadas para garantir esse acesso. Esses setores aí de extrema direita, porque são eles os protagonistas, né, dessas ações, que lideram, né, esses conflitos. A ação política deles, ela leva em consideração, inclusive, a guerra de informação, né? Ou a desinformação, para poder atuar com mais liberdade e ocupar mais territórios, né? Então, se falava aí, por exemplo, agora mesmo em relação à Venezuela, o que está se preparando no Mar do Caribe do ponto de vista de armamento, né, de potencial bélico, em função do quê? Em função de que nós estamos combatendo o terrorismo, porque esses grupos já não são mais apenas grupos, organizações criminosas, são organizações terroristas que se sustentam com o tráfico de drogas. E em torno disso, inclusive, alguns já se levantam aqui no Brasil, né, para dizer que também os Estados Unidos precisam vir aqui no Brasil para dar conta de resolver os problemas que nós temos também nessa área. Então, e vamos alimentando isso, tá certo, com muita desinformação, né? E escondendo os seus reais interesses. E os interesses deles passam exatamente por manter sob seu controle as principais reservas, né, dos recursos que são necessários, inclusive para alimentar a própria indústria que os sustenta, que é a indústria armamentista. Veja a situação das terras raras, né, que uma das coisas que levou o Trump, inclusive, na relação com a China, a ficar ali, como a gente pode dizer no português aqui, cozinhando galo, né? Não, vou taxar, mas vamos adiar um pouco e tal. Por quê? Porque a China suspendeu a venda, né, a comercialização de materiais oriundos aí de terras raras, que são fundamentais hoje para rodar
toda a indústria, né, do ponto de vista do que ela incorpora em termos de tecnologia. E nesse sentido, veja bem, a ideia do multilateralismo, né, ela não é só, hoje em dia, uma ideia, é um projeto que está em curso e liderado por um país que se chama China. Né? A China tem hoje todo um programa a partir da Rota da Seda para desenvolver comércio com os países do sul global, inclusive saindo dos marcos de relação comercial com o dólar, ofertando outras moedas para fazer as transações e ofertando troca de tecnologia e apoio. Eu estive recentemente assistindo, por exemplo, um documentário que registra como que os chineses estão desenvolvendo equipamentos agrícolas para a pequena agricultura. Ora, nós somos um país com uma capacidade de produção agrícola gigante, totalmente dependente de máquinas, equipamentos e insumos. E o nosso agricultor, o nosso pequeno agricultor, que é quem garante a comida na mesa do povo brasileiro, é a cena que a gente conhece aqui perto de nós, atravessando o Guamá, lá no Acará, andando quilômetros para ir para um roçado de mandioca e ter que fazer isso tudo de forma manual. Né? Preparar a terra, fazer o plantio e depois fazer a colheita e sair carregando todo aquele peso a um local que ele possa fazer o transporte para os pontos de comercialização. Então, assim, você tem hoje uma disputa efetiva, né? Do ponto de vista da geopolítica internacional, aonde essa ideia de que nós podemos, sim, construir relações, né, que passem pela afirmação da paz, como uma condição fundamental para que os povos possam se desenvolver e cooperar entre si, contra uma ideia de que eu mando e vocês obedecem. Eu me desenvolvo e vocês ficam fornecendo o que eu preciso para garantir o meu desenvolvimento, né? Então, acho que o movimento social, ele tem hoje não só do ponto de vista da sua mobilização e da sua articulação, essa possibilidade de avançar na sua organização e na construção dessas redes, mas sabendo também que, por outro lado, você tem uma disputa efetiva acontecendo que fortalece a ação política para a construção aí de um futuro melhor para todos, né? É daí que vem essa ideia da internacionalização dos povos? Sim, com certeza, né? Porque a nossa relação enquanto seres humanos, ela tem como se desenvolver num espírito de reconhecer no outro, né, a identidade que nos é comum, né? E de procurar, de uma forma pacífica, de uma forma cooperativa, construir caminhos de enfrentamento dos nossos problemas comuns e garantindo condições de vida para a gente, né? É importante, né, da gente ver o quanto essa questão da articulação dos povos é muito importante para a gente combater cenários alarmantes no mundo todo, né? Olha, só te dar um exemplo. O caso de Israel e a Palestina. O que não faltou pelo mundo afora foram manifestações de solidariedade, de indignação com o que vinha acontecendo e o que ainda acontece em Gaza. E essas manifestações, elas foram sufocadas. É como se elas não estivessem acontecendo. E prevalecendo a ideia de que era uma guerra, né, de que é uma guerra, que existe lá um exército enfrentando os soldados israelenses e que tudo que Israel estava fazendo se justificava. Em contrapartida, milhões de pessoas foram às ruas em vários cantos do planeta e isso não era motivo para ser veiculado, né? Por quê? Porque não interessa a esse sistema que as pessoas desenvolvam empatia, desenvolva a indignação, desenvolva o espírito de solidariedade. Isso precisa ser abafado, porque ele consegue se movimentar e consegue continuar sobrevivendo apoiado numa ideia muito
básica, que é o individualismo. Bom, a gente termina agora o nosso segundo bloco. Você está ouvindo Vozes em Pauta especial Cúpula dos Povos, os grandes debates e a pressão popular na agenda do clima. Você está ouvindo Vozes em Pauta. Vozes em Pauta especial Cúpula dos Povos, os grandes debates e a pressão popular na agenda do clima. Bom, passando agora para o nosso terceiro e último bloco dessa conversa que é muito importante, né? E a gente gostaria de ouvir vocês sobre o que seria fundamental e necessário para garantir o fim de guerras e construir uma agenda unificada de mobilização pela paz, pela justiça climática e pela democracia para além das COPs. Podemos começar com a Lene. Bom, eu acho que uma coisa fundamental é nós termos os movimentos sociais, a população que está organizada nos sindicatos, nas organizações de juventude, nas organizações de mulheres, de trabalhadores rurais, os povos indígenas, de maneira a estar na rua, né? Eu acho que chegamos, se tem um ponto de retorno, de não retorno, é esse ponto agora, né? De nós entendermos a importância da mobilização popular, da mobilização social para afirmar os valores de uma sociedade que enfrente, né, a opressão, enfrente as desigualdades, enfrente os preconceitos, enfrente as injustiças e afirme caminhos de como, dentro de toda a diversidade que nós temos aí na nossa sociedade, os caminhos para construir as condições de vida para a nossa população, né? Que é fundamental, porque você não tem como pensar em fazer toda uma discussão em relação à justiça climática e não dar resposta para as pessoas que não conseguem ter acesso a um sistema público de saúde, né, para se vacinar, para cuidar de uma doença mais grave, para poder ter como se socorrer numa situação aí de urgência, de ter uma escola com qualidade, né, pública, gratuita, segura para as crianças, de ter moradia digna, né? E moradia digna não só numa perspectiva de você ter um teto, mas você ter um teto com conforto para as pessoas, né? Que você não precise ficar vivenciando realidades como a gente encontra aí em todas as cidades do mundo, né? Em todas as cidades do mundo, porque as imagens que às vezes são capturadas como se fosse parte exclusiva da nossa realidade em termos de precarização aí de condições de vida, elas estão presentes nas sociedades, né, nos países mais desenvolvidos também. Então, dar respostas a essas questões, né, concretas e construir um modelo de desenvolvimento que leve em consideração os interesses do país, né? A afirmação da soberania dos países, o direito dos seus povos decidirem pelos caminhos por onde o seu desenvolvimento deve acontecer, né? E que você possa ter, na relação do ponto de vista de governos, uma relação de colaboração e de cooperação. Por exemplo, nós aqui estamos aí nesse último ano, particularmente, travando todo um debate em relação a como que o país ele pode pensar o seu desenvolvimento levando em consideração as suas potencialidades, né? E esse debate o tempo inteiro sendo engessado
porque nós temos que garantir recursos para rolar a dívida, para garantir dinheiro para os banqueiros que se apropriam de metade do orçamento. Aí não tem recurso para chegar lá no município para investir, por exemplo, como já foi falado aqui, num plano de resíduo sólido, não tem recurso para investir num programa de saneamento básico, não tem recurso para investir na melhoria das escolas, na melhoria do sistema de saúde, para gerar emprego, né, emprego com direitos. Então, nós, para construirmos efetivamente um caminho de paz, uma questão central é o respeito à autodeterminação dos povos, o respeito à soberania das nações, né? E a garantia de que o povo possa efetivamente participar das decisões políticas. E para você, Guilherme, o que seria fundamental para manter essa agenda unificada dos povos e garantir a paz? As respostas são muitas, né? Porque não tem uma única que dê conta disso. Mas eu acho assim, no caso do Brasil, uma questão importante para nós é o fortalecimento de uma cultura de paz. Assim, no sentido de que nosso país ele foi construído à base da violência. Do assassinato de milhões de indígenas, de pessoas que aqui vieram escravizadas, estupros de mulheres. Essa é a base, o controle das terras, das riquezas. Então, é um país fundado na violência, é uma história de violência. E essa violência está entranhada na sociedade. Está aí essa agora boa parte da população do Rio de Janeiro apoiando as atrocidades do Cláudio Castro com relação a essa chacina que aconteceu agora, né? Então, a nossa sociedade, ela é uma sociedade autoritária, apesar de falar que o brasileiro cordial, isso não existe, né? Nós somos uma sociedade autoritária, violenta, então é preciso construir uma cultura da paz, que isso atravesse os diversos segmentos, desde as escolas, que as crianças aprendam isso desde pequena, atravessando isso pelas diversas instituições da sociedade civil. Isso é muito importante, a construção dessa cultura da paz, para que a gente possa ter outras perspectivas. Assim como dificultar o acesso às armas. E aí, também, essa é uma outra coisa importante para o nosso país, é o combate a essas políticas, né, que durante o governo Bolsonaro se tentou transformar na política de Estado, que é armar a população, né? Mas naquela época, inclusive, pensando que essa população armada depois saísse para defender o governo. Então, também tinha um sentido muito presente, muito vinculado ao golpe que estava em gestação. Eu acho que uma outra coisa que a cúpula dos povos vai ter que alimentar é essa retomada de um movimento internacional contra as guerras, né? Que já foi muito forte no passado e nós, ainda mais agora com essas manifestações favoráveis a Gaza, aos palestinos, eu acho que tem uma abertura para nós retomarmos essas mobilizações internacionais pelo fim das guerras, e acho que isso é uma questão importante também. Combater os segmentos hegemônicos que capturam o Estado e a democracia. Isso é fundamental, porque a população, de um modo geral, e não só no Brasil, está cansada de ser chamado só de 4 em 4 anos, seja lá de quanto for o período, para eleger governantes que depois vão fazer o mais do mesmo. E isso vai ir além do que não melhora a qualidade de vida da população. Você vê os grupos criminosos se entranhando no aparelho do Estado, roubando, corrupção e tudo mais. Nós precisamos enfrentar um problema sério no Brasil que a esquerda não enfrenta, que é a questão da segurança pública. Afinal de contas, a polícia militar, qual é o papel dela? A polícia militar precisa se manter? Ela precisa ser extinta para criar outra coisa? Não sei. Então, esse debate nós temos que fazer. Esse debate sobre segurança pública, no caso do Brasil. Uma questão importante também é fortalecer as instituições multilaterais. E aí tem uma coisa que o Brasil vem levantando há tempos e que precisa ser reforçado, que é a recomposição do Conselho de Segurança da ONU. Porque não pode um Conselho de Segurança diminuto do jeito que é, pequeno, e com poder de veto, né? Aí o Estado tem uma resolução a favor dos palestinos,
os Estados Unidos vai lá e veta. Aí tem uma resolução tal, o outro país vai lá e veta. E por isso fica. Então, não é possível mais, nesse ambiente que nós temos hoje, que nós precisamos fortalecer o multilateralismo, que haja ou que exista um Conselho de Segurança dessa forma e composto dessa forma. Então, recompor o Conselho de Segurança da ONU e de outras instituições multilaterais é muito importante para manter essa possibilidade da paz no planeta. E quando eu falo de instituições multilaterais, além da ONU, a gente tem que repensar Banco Mundial, a gente tem que repensar FMI, a gente tem que repensar o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que são instituições multilaterais, mas cujas políticas só fortalecem as desigualdades, o aumento da desigualdade e também a destruição ambiental, porque financiam empreendimentos e conglomerados econômicos promotores de destruição. Então, essas também são instituições multilaterais, elas têm que estar no nosso plano, a gente não pode focar só nessas como a ONU e tal, mas essas instituições financeiras também, se a gente quer, de fato, tratar de paz, porque aí esses recursos, eles precisam ser recursos que, de fato, como eu disse, além de desenvolva instrumentos e políticas adequadas de atendimento às demandas da população, que a população sinta como pertencente. Esse é o sentido da política pública. A política pública é pertencimento. E se as pessoas não se sentem pertencendo a algo, essas pessoas vão deixar de acreditar. Então, é necessário que essa noção de pertencimento, esse sentimento de pertencimento ganhe, de fato, corpo na sociedade. Elas se sintam parte de um país. E aí, o desafio, se a gente quer tratar de paz, é muito amplo, mas a gente precisa caminhar nesse sentido. Fala perfeita, professor. O senhor não é professor, né? Perdão. Fala perfeita, Guilherme. Bom, a gente chega ao final do nosso programa, agradecendo a presença do Guilherme Carvalho, da Fase Amazônia, e da Lene Campelo, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFPA. Para a gente fechar, eu faço uma última rodada pedindo a vocês uma fala de despedida e, ao mesmo tempo, uma resposta rápida para a seguinte pergunta. Como é que cada um que está ouvindo a gente, assistindo também, como é que cada uma dessas pessoas que estão vendo a gente, que está nos escutando, pode defender a democracia, considerando que no Brasil a gente está chegando perto das eleições presidenciais? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço, mais uma vez o convite. Acho que é uma oportunidade muito importante para uma troca de ideias, um momento com a realização da COP aqui na nossa cidade, nós estarmos tendo essa abertura a partir aqui da rádio da universidade, nessa relação aí com a Cúpula dos Povos, para trazer as opiniões, o pensamento aí de vários ativistas, professores, intelectuais, as pessoas que estão comprometidas, e procurando se comprometer com a construção desses caminhos. Eu digo assim, que nesse momento uma questão fundamental, para cada um e cada uma na sociedade brasileira, às vésperas de uma eleição presidencial, é perceber que, apesar de toda a campanha que se faz contra os partidos políticos, contra as organizações partidárias, elas são um instrumento real ainda de, não só de participação, mas de condições, dando condições para que o Estado, a política se organize, que as pessoas eleitas a partir desses partidos possam estar nos legislativos, possam estar no executivo. Então, a gente leva em consideração isso para perceber que não é em quem eu votar, tanto faz como tanto fez, em quem eu votar e aonde está essa pessoa em quem eu vou votar é fundamental, porque, do ponto de vista da nossa presença na sociedade, você ter
um voto que leve em consideração não só o perfil do candidato, mas a organização ao qual ele está vinculado, quais são as ideias que essa organização defende, é muito importante, porque nós temos exemplos concretos que, mesmo num espaço democrático, a direita consegue acabar com a democracia, tá certo? A Segunda Guerra Mundial está aí para todo mundo ver, é só ir atrás para saber como foi que o Hitler teve autoridade para fazer tudo o que fez, né? Então, nós não podemos desprezar a importância do nosso voto, procurar participar, procurar conhecer, procurar se integrar politicamente na sociedade para fazer um voto que fortaleça a democracia e fortaleça os valores democráticos na sociedade. E para você, Guilherme? Nós temos um grande desafio, porque o capitalismo, a evolução do capitalismo, ele precisa desconstruir a democracia para avançar. Essa é uma questão. O capitalismo ele não vai garantir a sua reprodução sem a destruição da democracia. É uma condição. Daí o porquê do crescimento desses setores autoritários. Então, lutar pela democracia é lutar contra esse projeto que tenta se impor. Agora, relembrando uma frase do Paulo Freire, né? As pessoas, ninguém conscientiza ninguém, as pessoas se conscientizam participando. É através da participação que as pessoas se conscientizam. Então, o que é fundamental é que a gente consiga, de novo, fazer com que as pessoas gostem da política, porque no nosso país, houve um projeto político baseado na despolitização da política. E aí, no caso da Lava Jato, foi muito isso, que só favoreceu essa estratégia de despolitização da política, ou seja, que a população não gosta da política e veja a política como algo sujo, algo que não é para ela. Enquanto isso, os que gostam da política vão dominando e vão servindo seus interesses. Então, fazer com que contribuir para que a população goste da política, contribuir para que as pessoas possam participar e, com isso, se conscientizar politicamente é uma coisa muito importante desse processo. Por outro lado, acho que nessa coisa da participação, nós vamos ter esse espaço agora que é a Cúpula dos Povos, né? Então, que a população de Belém venha para cá, para a universidade, participar da Cúpula dos Povos, participar dos debates, das manifestações que vão acontecer, ver e conhecer as experiências de outros países e que a gente possa construir ou fortalecer essa rede de solidariedade, essa articulação política em escala internacional que é necessário para a gente, de fato, desenvolver mudanças estruturais que o planeta e que a nossa sociedade precisam, né? Então, muito obrigado. Então, eu agradeço mais uma vez a vocês dois pela participação e muito obrigado também a você que acompanhou o programa de hoje. Nesse programa que integra a série Vozes em Pauta, Cúpula dos Povos, os grandes temas e bandeiras de luta por justiça social e climática, pelas vozes populares do Sul Global. E lembre-se, você vai poder acessar esse painel contra opressões pela democracia e pelo internacionalismo dos povos, o quarto eixo da Cúpula dos Povos, no portal da Rádio Web UFPA, no Spotify e também pelo YouTube. A série Vozes em Pauta Especial Cúpula dos Povos é uma realização da Rádio Web UFPA em parceria com o Núcleo de Comunicação da Cúpula dos Povos, com apoio da FACOM, a Faculdade de Comunicação, e do PPG-Com, o Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia da Universidade Federal do Pará. Apoio também do ILC, Instituto de Letras e Comunicação, e da PROAS, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. A apresentação minha, Álvaro Amaral. Edição, João Nilo. Produção, Álvaro Amaral e Glaucio Monteiro. Gerência, Glaucio Monteiro. Supervisão, professora Rosane Steinbrenner.